falamos de vinhos brancos e rosados no mesmo vídeo? Basicamente porque os vinhos rosados têm toda uma forma de ser que está voltada para os brancos. Eles não são fermentados com a casca, na maior parte dos casos, como são os tintos. Eles se orientam para o frescor, se orientam para mais jovialidade. E dessa forma, de um jeito bem simplista, os vinhos rosados são vinhos brancos com cor e com toquezinhos de aromas de frutas vermelhas, próprio das variedades que são feitas. E vocês vão de ver que as taças estão na mesma ordem que as garrafas, que tem branco, tem rosado, tem rosado, tem branco, tem rosado. Não sigam essa ordem sempre de brancos antes ou rosados depois. A gente tem aqui vinhos com diferentes intensidades. Esse rosé aqui é um vinho da Provence, bastante refinado, elegante, pouco intenso. Só não é tão menos intenso que esse Almaden Sauvignon Blanc, que é um vinho muito bom, mas é um vinho de entrada, e aí se espera dele mais simplicidade. Então eu pus em ordem ele, depois este rosé, e depois tem mais um rosé que a gente vai comentar sobre ele, um branco mais estruturado e um rosé bem estruturado, que ficou para o fim. Mas se eu fosse aqui fazer, até por questões mais didáticas, fazer a comparação entre vinhos, eu começaria com esses dois brancos. Eu começo com o Sauvignon Blanc em relação a um Chardonnay. Duas variedades francesas, uma variedade de Bordeaux, que é Sauvignon Blanc, que lá, inclusive, em grande parte do mundo é conhecida apenas por Sauvignon, e Chardonnay, que é da Borgonha, a grande uva da Borgonha e a grande uva branca do Champagne. Em torno de 30 e alguma coisa por cento da uva de Champagne é Chardonnay. É a única uva branca de espumantes, mas a gente conversa sobre isso depois. Aqui temos um Sauvignon Blanc, que é um vinho lá da campanha gaúcha, um vinho de 2017 e que é um vinho de entrada. É um vinho evidentemente mais voltado para a jovialidade, voltado para aromas mais frescos, bem cítricos. Ele tem aqui essa paleta de um pouco de maracujá, nem tanto quanto grande parte desse Sauvignon Blanc do Chile, mas um vinho evidentemente muito fresco. Não tem as notas muito herbáceas que aparecem de vez em quando em regiões muito frias. Livramento é uma região relativamente quente, no verão, no inverno é relativamente fria. Mas temos aqui um vinho bem jovem, com uma intensidade média de aromas, com uma leveza em boca, que não faz ele ser pior, mas faz ele ser mais apropriado para entradas, para pratos menos intensos e para coisas que não se ponham por cima dele, que se opõem um pouquinho a esse Chardonnay, porque a gente tem aqui uma diferença de linhas, ambos são do mesmo grupo vinícola, e aqui não estamos exatamente falando sobre as empresas, mas pondo bem claramente que aqui a gente tem uma linha mais de entrada, aqui temos uma linha mais superior, aqui a gente tem basicamente o dobro do preço desse. Preço define tudo? Não, mas provavelmente vinhos mais rebuscados custem mais caro. E outra variedade, outra região, esse é da campanha mais lá para a fronteira com o Uruguai, aqui a gente tem um vinho de Candiota, que é mais a campanha meridional. Aqui não passa por carvalho, é um vinho bem jovem, aqui passa por carvalho e suponho que tem uma passagem sobre borras. Se vocês compararem um e outro, ambos têm um verdeal assim, que é típico de vinhos mais jovens, mas aqui tem mais intensidade de cor. Não só intensidade de cor, intensidade de aromas, um aroma típico de maçã verde e também algum aroma de pão torrado, que vem da passagem sobre fermentos, sobre os restos da fermentação, umas borras finas que dão qualidade, estrutura, e um pouco de tostado da madeira, não tanto tostado, até mais baunilha. Mas o que eu vos diria, que apesar de ambos serem brancos, inclusive serem da mesma empresa, e serem mais ou menos de vinhedos de uma localidade mais ou menos parecida, há uma diferença enorme, um voltado para mais frescor, um voltado para mais intensidade. A gente sempre tem que ter isso em mente.
Por isso que aquela regra clássica de harmonização, que carne branca é com vinho branco, ela vai por terra, porque carne branca com tempero e com molho é diferente de carne branca sem nada. E Sauvignon Blanc simples é diferente de Chardonnay com mais estrutura. Passando para os rosés, a gente tem aqui 3 mundos muito distintos. Independente da origem deles, a gente tem um rosé pouquíssimo colorido, que muitas pessoas identificariam como branco. Que é fresco, que tem damasco, pera, pêssego. A gente tem um rosé que não é exatamente vermelho, mais acobreado, e a gente tem um bem vermelho. E aí eu preciso jogar da honestidade e dizer, a gente daqui, ou seja, de um único vinho para lá, tem vinhos que estão velhos, e eu os trouxe por isso. Primeiro comentário sobre esse terceiro vinho rosé, é que ele é um vinho de Malbec, é um vinho do Novo Mundo aqui, né, da Argentina, e ele é um vinho de 2015, ele já está um pouco velho. Então ele tem 2 questões que o comprometem, não exatamente o comprometem. Uma que o caracteriza, mais maceração, vinhos mais intensos, outra que o compromete, está um pouquinho velho. Mas a aparência dele, eu acompanho esse vinho há algum tempo, desde jovem é com mais intensidade, é com menos frescor, é com menos acidez. Muita fruta vermelha na boca, um pouquinho de aroma de oxidação, mas muita fruta vermelha na boca. É muito distinto do que é esse. Eu cometi aqui um certo pecado, comecei do mais intenso, mas acho que ficou mais didático para a gente eliminar os que a gente tem problemas. O segundo quase passaria por um vinho que está em condições, e ele está vazio porque eu fui guardando um pouquinho dele, mas não ficou velho porque estava aberto, desde sempre esteve velho. Aí eu fui usando ele para demonstrar isso. E aí, às vezes, quando você olha que ele parece assim acobreado, parece que estaria ok, parece que estaria como um vinho rosé, mais clássico inclusive, menos colorido do que esse, mas ele passou, ele já tem um certo alaranjado, um acobreado muito intenso. E aqui isso se reflete nos aromas bastante oxidados. Um pouco ainda tem alguma coisa de morango, mas predomina aquele ranço de oxidação. De todos esses rosados, o único que nós temos assim apto para beber é esse. Um clássico vinho da Provence com pêssego, com damasco, com alguma coisa de goiaba, alguma coisa de cítricos, pouquíssimo intenso. E a gente precisa repensar em rosados, que a gente sempre pensa em vinhos muito pesados. Um vinho que realmente iria aqui, talvez até olha, eu acho que ele iria aqui, inclusive, porque ele tem bastante leveza. Aqui tem mais acidez, mais intensidade, muito menos do que aqui, mas mais do que aqui. E com isso eu gostaria, já encerrando, de dizer que tenham cuidado com categorizar essas coisas tão cartesianamente. Algumas coisas são efetivamente de feeling e de evolução e conhecimento sensorial. De fato, entre os 3 vinhos que temos na mesa com condições de serem servidos, a minha ordem claramente teria sido, se eu estivesse aqui o servindo para uma degustação, o rosado, depois o Sauvignon Blanc, que é bem leve, depois o Chardonnay, que não é o mais pesado de todos, que se encontra por aí, mas que é de todos os 3 o mais intenso. E assim teria sido a minha ordem de degustação.